Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, rapaz. Rapaz, o tempo tá voando, 27 de dezembro de 2022. Os últimos suspiros de 2022, não é? Olha, a opinião de hoje, ao vivo, tem aqui o deputado federal, mais uma vez, o Emanuelzinho, que gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui para falar e fazer um balanço o que o Emanuelzinho tem feito, afinal de contas, no parlamento, né? E aqui é um espaço que a gente abre para que os nossos representantes da bancada federal, aqui também do Estado e todos, para que prestem contas aos eleitores, né? No caso aqui, os nossos telespectadores e eleitores também, eleitores deles. Então, fique bem à vontade, o Emanuelzinho está aqui. Se você tiver aí pergunta, alguma sugestão, não é? Alguma observação, crítica, elogio, porque ninguém é de ferro também, né? Esteja bem à vontade, que aqui está o deputado Emanuelzinho para falar conosco e com você, principalmente telespectador aqui do programa Opinião. Emanuelzinho está no MDB. Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Quando chega aqui no programa, eu sou sempre bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é uma grande verdade isso, então, a você que está aí, estava na espreita, né, estava aguardando aí o início do programa e agora está na nossa companhia, esteja você aonde for, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da sua amável companhia, que há mais de 2 anos e meio está aqui, garantindo que não estamos sozinhos, estamos falando para um público cativo que carece da boa informação, especialmente aquela informação vinda, extraída diretamente da fonte, como a fonte de hoje é o deputado Emanuelzinho. Eu cumprimento o deputado, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o convite, viu? Não é fácil, eu sei que a agenda é muito corrida, mas achou um espaço, mais uma vez achou um espaço nela, na agenda, para estar conosco. Eu já vou logo de sola perguntando o seguinte, rapaz, a tal PEC da transição passou nas casas de leis, não é? Polêmica demais não faltou, dinheirama que está chegando aí e muita gente, especialmente do mercado, o pessoal do mercado também colocando uma série de interrogações acerca disso. Eu queria que você falasse, eu sei que você votou a favor dela, mas assim, não é perigoso não, esse montante todo, sem saber exatamente onde que vai ser aplicado isso, e quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê tanta coisa de errado que aconteceu, que isso não pode acontecer de novo, enfim. Esteja bem à vontade para discorrer sobre esse assunto aí da aprovação da PEC da transição. Agradeço a oportunidade, Paulo, professor Lorenberg, todos os telespectadores, internautas, pessoas que nos acompanham. Eu votei convictamente, ainda defendi em plenário, defendi na tribuna a importância da PEC da transição. Na minha visão, essa ideologia que o mercado financeiro conseguiu impor dentro da sociedade brasileira causa um grande retrocesso ao fazer com que a população acredite que o gasto público, o investimento público, aquele dinheiro que o governo gasta, ele vai pelo ralo. Pelo contrário, existe o que a gente chama dentro da economia de um efeito multiplicador. Aquele dinheiro que o governo está investindo, por exemplo, garantindo o Bolsa Família, como o presidente Bolsonaro garantiu o Auxílio Brasil a milhares e milhares de brasileiros, ele vai circular na economia em forma de estímulo da demanda. E estimulando a demanda, a gente tem naturalmente o estímulo de empresários garantindo o aumento da sua produção, garantindo o aumento da produtividade. O que não dá e o que nunca funcionou foi o teto de gastos brasileiro. O teto de gastos no Brasil é o único lugar no mundo onde você tem um teto de gastos dentro da Constituição, porque a política fiscal, essa forma de poder arrecadar impostos ou desonerar, ou poder utilizar o governo como forma de estimular ou contrair a economia, ele é utilizado desde sempre, especialmente desde a década de 29, e passou por um enrijecimento que favorece somente aqueles que são do mercado financeiro. E não que o mercado financeiro seja algo ruim para o Brasil, mas ele é ruim quando todas as opiniões
são balizadas e são orientadas pela visão do mercado financeiro, que tem seus próprios interesses na previsibilidade da economia e que tem os seus investimentos que esperam retorno e lucro. Mas e a população brasileira que não tem essa voz, que não tem essa representatividade e que muitas vezes está passando fome, está sem acesso ao produto na farmácia popular ou está sem acesso a renda, a trabalho, a emprego formal, como é que essa população fica? Então a gente tem um conflito de interesses hoje que impacta a política fiscal, política cambial, política monetária e uma série de mecanismos do governo que são difíceis de entender, difíceis de explicar, mas que na prática mostram que desde a aplicação do teto de gastos, o Brasil esteve sempre patinando, sempre ameaçando um crescimento e nunca conseguindo crescer de forma verdadeira e de forma orgânica. Eu gosto aqui de lembrar, na época da presidente Dilma, ela tem uma série de erros na sua gestão. No entanto, o que houve naquele momento, além de uma crise política e de governança dentro do setor econômico, foi uma variação muito grande no ciclo das commodities e justamente naquele momento de pressão em cima do governo Dilma, ao invés de ela garantir uma política contracíclica, pró-cíclica, de avanço do investimento, ela optou por uma política ortodoxa de ajuste fiscal, de corte de gastos, que provocou uma contração da economia. Com isso, a economia deixou de garantir receita, deixando de arrecadar. A economia foi num processo de retroalimentação negativa, o que gerou recessão dentro de uma expectativa dos países emergentes mundiais que dependem das commodities. E aqui abre um parênteses, eu sei que a conversa é complicada, mas é importante dizer, o Brasil é um país que, especialmente a partir de Mato Grosso, depende do ciclo de commodities. Então, quando você tem uma variação no preço internacional, você tem uma alta nos preços ou uma queda nos preços. Isso, naturalmente, um país que não tem uma indústria bem solidificada como o Brasil, que vem perdendo seu percentual da participação da indústria no PIB, a gente vai ficar sempre volátil a essas subidas e descidas de preço de commodities e arrecadação do governo. Por isso a importância de a gente tirar essa rigidez do comando do governo dentro da visão de política fiscal para que o governo, de acordo com as circunstâncias, possa agir. E nesse momento o importante é investir na economia, investir nas pessoas para que a gente aumente demanda e aumente também o ciclo de investimentos e o Brasil possa crescer. É compatível, você acha compatível essa sintonia com as necessidades populares, suprir as necessidades populares e manter uma boa relação com o mercado ao mesmo tempo? Você acha que isso é possível? Porque o Paulo Guedes, que está deixando aí, ele tem uma forma de trabalhar um pouco diferente. Bem diferente, uma aliás, visão liberal. bem diferente, né? Mais liberal, não é? E o Lula está chegando agora com essa perspectiva, não, o povo tem que comer, o povo tem que se alimentar e tal. E isso acaba deixando a margem, olha, esse cara... Você viu o que saiu hoje eu estava até lendo aqui no The do Wall Street Journal, está dizendo assim que o retorno de Lula e a ameaça judicial à democracia brasileira, pegando justamente esses pontos aí, das falas, das declarações feitas até esse instante. Essa harmonia entre atender às pessoas e o mercado é possível? Sim, desde que haja previsibilidade. O que o mercado quer é previsibilidade, o que o empresariado quer é estímulo da demanda. Se a gente tiver previsibilidade com o diálogo do governo, demonstrando aquilo que ele prevê para os seus próximos 4 anos, eu acho que é perfeitamente plausível. O mercado vai chiar aqui e ali, vai ter uns probleminhas aqui e acolá, é natural, é passageiro e é temporário. O que não pode é o governo ficar cedendo às pressões do mercado financeiro, senão, olha o que acontece, olha o resultado da cessão de pressões do mercado financeiro. Taxa de juros no Brasil hoje, salvo engano, está em 13,75 ao ano. Uma das maiores do mundo, se não for a maior. Isso reduz possibilidade de financiamento, naturalmente reduz a abertura de empresas, desestimula a economia. Você utiliza a taxa de juros num patamar dessa altura para controlar inflação de demanda, quando você não tem uma produção no país conseguindo acompanhar a demanda. Acontece que a taxa de juros no país hoje é 13,75, não tem justificativa alguma dentro do cenário econômico brasileiro, só se justifica se for para alimentar o mercado financeiro que não vive da produtividade, mas vive da rentabilidade ao se comprar títulos públicos. Então, a gente tem hoje aí uma pressão desse mesmo mercado que está lucrando às alturas com uma taxa de juros de 13,75, quando o governo quer justamente estimular uma economia para fazer com que pouco a pouco a economia, a médio prazo, possa arrecadar, possa ter as medidas de desenvolvimento e investimento e possa pouco a pouco trazer a economia, a taxa de juros, taxa de câmbio para o patamar adequado para o crescimento e desenvolvimento brasileiro. Chamava a conversa aqui Lorenberg Alves.
Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Obrigado, Mas a alegria professor, mesmo de satisfação tê-lo aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. Obrigado. Aliás, essa seria a minha primeira pergunta. Aliás, eu li a sua fala no dia 14 desse mês, Sim. na Câmara, e fala exatamente sobre isso. Sobre? Sobre isso da PEC da transição. Oh, desculpa, Lemberg. Não, mas... Você, Eu só, mas aí eu vou trazer um outro detalhe, deputado, já que o Paulo tão bem lembrou, que é o momento de uma avaliação, de um balanço do seu comportamento durante todo o seu mandato, ele tão bem lembrou todos nós, e é um momento, porque daqui a pouco termina essa atual legislatura. E eu estive olhando também alguns números, se eles não estiverem corretos, eu peguei no site da Câmara Federal, se não estiver correto, o senhor, por favor, me corrija. Em 2019, houve 111 dias de sessão, o senhor faltou 2 dias. Nas comissões, 239 reuniões, o senhor faltou 60 reuniões. Em 2020, tivemos 97 dias de sessão. O senhor faltou um dia. Na comissão, 144 reuniões. O senhor faltou 15 reuniões. Em 2021, tivemos 121 dias de sessão. O senhor faltou 9. Comissão, 146 sessões. O senhor faltou 19. Em 2022, 87 dias de sessão. De comissão ou de sessão? Não, dias de plenário. 87 dias, o senhor faltou 19. E na comissão, 16 reuniões, o senhor faltou 12 reuniões. Eu gostaria muito de ouvir esses números, porque eu tenho a impressão que em Mato Grosso é a primeira vez que esses números são divulgados em um programa de entrevista. E é importante isso, hein? E é importante. Eu gostaria muito de uma avaliação e um balanço. É claro e evidente que 16 reuniões de comissão no ano eleitoral está exatamente no padrão, né? Mas Todo já mundo foram de 60. campanha. Você lembra que lá no começo foram 60. Em 2019 foram 60 reuniões Caiu, né? de Deu uma melhorada, ausência. né? Começou a aparecer mais o Emanuelzinho. Então eu gostaria muito... Em 2019 foram 60 presenças. Nas reuniões, falta Reuniões. das reuniões. Em comissões são 239 reuniões, o senhor faltou 60. Sim. Isso depende do cargo e da posição que você ocupa. Em 2019 eu era presidente da comissão, vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher, primeiro vice-presidente. Todas as vezes que a presidente desocupa a presidência da sessão, o vice-presidente precisa ocupar. Naturalmente, eu fico sem espaço para as outras comissões. Depois, em seguida, fui eleito como presidente da Comissão de Segurança Pública durante o ano inteiro, que me requer atender os parlamentares, diálogos, reuniões com os ministros, o que também tomou meu tempo, mas também fez com que a gente pudesse oferecer à Comissão de Segurança Pública um recorde de projetos aprovados na história da comissão, fazendo com que a gente tivesse uma enorme produtividade. Em seguida, assumi a vice-liderança do MDB, que também me obrigava a atender deputados, a estar nas reuniões com o governo, e muitas dessas comissões era suplente, em que eu só votava quando o titular não estivesse presente. Então, se o titular não estivesse presente, não era obrigatória a minha participação. Então, basicamente, o balanço dos números são esses. Agora, tive a oportunidade de ser vice-presidente da Comissão da Mulher, presidente da Comissão de Segurança Pública, fui membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, membro da Comissão de Orçamento, em que ajudamos a discutir, ainda como suplente, mas ajudamos a discutir justamente o orçamento e a PEC da transição, que foi aprovada agora no governo, desidratada, válida por 1 ano, quando o governo queria por 4, depois por 3, depois por 2, mas foi 1 ano e a gente podendo agora debater a futura chamada âncora fiscal. Se não vai ser o teto de gasto, já que ele está sendo furado toda hora, é importante lembrar como que o teto, um exemplo de que o teto de gasto não foi positivo e não funcionou no Brasil, o presidente Bolsonaro furou o teto de gastos em cerca de 795 bilhões de reais. Isso foi feito, muitas das suas ações, de forma positiva e necessária, especialmente durante a pandemia. Como é que você vai fazer? Você fala, não, vamos manter congelados os gastos públicos, vamos manter congelado o investimento social com o Auxílio Brasil, não vamos garantir porque nós temos que respeitar o teto de gastos. Isso não existe, porque as circunstâncias econômicas ela varia, ela é volátil. Então, mais um exemplo e uma contribuição que nós tivemos na Comissão Mista de Orçamento, que envolve deputados e senadores. Mas o estouro de gasto, o fura-teto de gasto do Bolsonaro foi
foi ocasionado em muitos pela pandemia, né? Que nem você falou aí, não é? Sem dúvida, mas você vê a proporção. Quase 800 bilhões do presidente Lula, salvo engano, 200 e tantos bilhões. São 500 bilhões de reais a menos. Então, cada um de acordo com suas necessidades. É claro que durante a pandemia, especialmente com as Houve medidas... socorro aos municípios, aos governos? Compensação do ICMS para os municípios, do ICMS para os estados, compensação do ISS para os municípios. Então, isso naturalmente era necessário para que a economia não caísse num ponto de recessão que demorasse anos e décadas para a gente se recuperar. Em 2019, o governo Bolsonaro também estourou o teto e nós não tínhamos pandemia. Exatamente. Em 2022 também estourou o teto e nós não tínhamos a pandemia de 2020. Tinha as consequências da pandemia, mas isso reforça justamente a visão que eu tenho de Estado, a tese que eu tenho de Estado, de que o teto de gás ele força medidas no governo que são contraditórias com o interesse da população num momento histórico específico. Manuelzinho, eu estava lendo aqui, a Caroline mandou para mim aqui, rapaz, que eu enxergo com a beleza. Ela está dizendo o seguinte, eu estava lendo também aqui que a sua produção mandou, a sua assessoria, quantas leis? Foram 2, né? Que você aprovou? 2 leis aprovadas. Na Câmara, no Senado e sancionadas pelo Presidente da República. Que são? Uma da mudança da fórmula de cálculo do ICMS dos combustíveis, não é esse que fixou no mínimo, e a outra em relação às mulheres, não é? A que cria a lei de conscientização da Semana Escolar de Prevenção à Violência Doméstica nas escolas de todo o Brasil. O Luiz Vinícius, do Gazeta Digital, numa matéria dele aqui, está dizendo o seguinte: dados da Câmara Federal apontam que os deputados federais de Mato Grosso não conseguiram aprovar nenhum projeto de lei em 22. Ao todo, os 8 parlamentares do Estado propuseram 63 textos de mudança na legislação, mas nenhuma das propostas vieram a virar lei, né? Os meus foram em 2021. O seu foi em 2021, né? 2021 e, sem falsa modéstia, mas foi um trabalho que mostrou uma articulação da nossa parte, Paulo, tendo visto que vários deputados de Mato Grosso ou de outros estados passam anos e anos e não conseguem aprovar um projeto. Com certeza. Nós tivemos a oportunidade nessa primeira legislatura de ter 2 projetos de relevância nacional aprovados que impactam, de certa forma, o preço dos combustíveis em todo o Brasil e que também previnem a violência doméstica, fortalecendo a segurança pública em todo o país. Então, claro que muito ainda se tem a ser feito, mas essa é uma forma de prestar contas do nosso trabalho para o povo mato-grossense. Pegando o gancho dessa lei sua aí, não é, do ICMS, a gente viu ontem a divulgação que pela 5ª semana seguida houve queda nos preços e dessa vez nas bombas, não é? Que a Agência Nacional de Petróleo, ela anunciou, a ANP anunciou, a 5ª redução seguida aí no preço da gasolina propriamente, né? O relatório da agência foi divulgado nessa semana que passou e desta vez a queda foi de 0,20% nas bombas. Os efeitos dessas reduções aos olhos da sua lei, aos olhos do que vem sendo praticado hoje pela Petrobras, você acha que está surtindo efeito na ponta? Surte efeito na ponta, tanto é que... Mas está surtindo efeito mesmo assim? Porque uma coisa a gente fala, mas as pessoas reclamam, poxa, mas não está chegando, e tem determinada região que não chega, que não é proporcional, enfim. Vou dar um exemplo. A malha brasileira, a malha de transporte brasileira é majoritariamente rodoviária. Agora que o governo, depois de muitos e muitos anos, especialmente no estado de Mato Grosso, após uma luta de muitos anos do senador Vicente Vuolo, depois dos seus filhos Francisco e Vicente Vuolo, a gente conseguiu trazer algumas linhas das ferrovias para o estado de Mato Grosso. Naturalmente, você tendo uma alternativa de transporte, a gente consegue baratear o frete, consegue baratear o preço e o valor final de um produto lá na ponta. Não é o caso específico do petróleo que nós estamos falando, mas da produção em geral. Então, a medida de uma lei, ela tem que ser avaliada o seu impacto de acordo com o conjunto da economia, das instituições políticas, da governança como um todo. Quando a gente falou da PEC da transição, a gente está falando da PEC da transição num momento muito específico da nossa história brasileira, que é essa transição do governo Bolsonaro
para o governo do presidente Lula. Se fosse lá 20 anos atrás, quando houve a transição do Fernando Henrique para o presidente Lula, ou então em 2026, quando tiver uma outra transição, possa ser que a PEC de transição fosse um desastre, um fiasco extremamente perigosa para o Brasil. Eu vejo nesses ajustes aí uma diminuição do impacto da guerra da Ucrânia e também a mitigação dos efeitos da pandemia a médio e longo prazo. Além disso, em relação ao meu projeto de lei, houveram duas medidas em relação ao ICMS dos combustíveis no Congresso Nacional, professor Lorenberg. Um foi a medida do presidente Bolsonaro de congelamento do ICMS, salvo engano, em 17%, o que inclusive está causando uma série de perda de receitas para vários municípios e estados. Em Cuiabá, por exemplo, está caindo. Foi 53 milhões que se perdeu de receita, e tem que se avaliar o custo disso, o custo-benefício, como que está causando impacto na inflação, porque isso naturalmente baixa os preços de transporte, do consumo e de uma série de cadeias produtivas no Brasil como um todo, mas também tem que verificar a possibilidade dos municípios, dos estados conseguirem garantir investimento. O meu projeto, o que ele prevê? Ele prevê a mudança na fórmula de cálculo em que o governo do estado ele fazia o seguinte, ele avaliava a média do preço dos combustíveis nas bombas de vários municípios, fazia uma média e aplicava uma alíquota em cima daquela média. Só que quando essa média caía, o governo, ao invés de aumentar a alíquota, que ele não podia fazer isso sem um diálogo com o CONFAS, ele podia aumentar a base de cálculo. O que a gente fez foi que se fosse aplicada a alíquota em cima de uma unidade de medida específica para que o governo não pudesse fazer essa manobra para aumentar a receita e encarecer o combustível, que foi nomeado pelo STF em vários julgados de enriquecimento ilícito do Estado, diferentemente da ação do presidente Bolsonaro, que foi votada em Congresso, que congelou em 17%, que naturalmente vai ter que ser discutida agora com o presidente Lula, especialmente em virtude da fragmentação do Pacto Federativo. E discutir se mantém ou se revoga? Se mantém, se revoga, se aumenta um pouco, o que é que vai se fazer? Você defende o revogaço? Eu não defendo o revogaço. Mas essa questão propriamente você defende a revogação? Eu defendo que deve haver uma avaliação dos impactos. Uma reavaliação dela. Uma alíquota com 18, com 19, com 20, com 21, na permanência 17 por um tempo, se os estados e municípios conseguem, mas tudo depende, novamente, como eu disse, da volta da economia da economia a crescer. Se a economia crescer, a gente tem a médio prazo um recolhimento de tributos, a possibilidade da União partilhar com os estados com os municípios, naturalmente a gente conseguir recuperar o que foi perdido e conseguir manter 17%. Tudo depende de números variáveis. O Opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial desta noite, tá? Mas não saia daí, Emanuelzinho está aqui, deputado federal, MDB, tem alguma pergunta aí, você pode mandar pelo WhatsApp ao vivo, 999322529, a gente dá um tempinho só e volta já já. Estamos de volta com o programa Opinião ao vivo, hoje com o deputado Emanuelzinho. Olha, o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem várias notícias lá atualizadíssimas. Então, você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, em todo o país, em todo o mundo, www.gazetadigital.com.br. Olha, terceira colocada nas eleições, a senadora Simone Tebet, do MDB, aceitou ser ministra do Planejamento e Orçamento. O convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi a cartada final para acomodar a MDBista no governo após Tebet apoiar Lula no segundo turno das eleições. Os detalhes da gestão de Tebet ainda serão discutidos com o petista e a equipe de transição, mas o ponto forte de negociação que, inclusive, garantiu a ida da senadora para a pasta foi manter a participação do Ministério no comitê gestor do Programa de Parcerias de Investimentos, chamado PPI, que deve ser coordenado pela Casa Civil. A intenção é de ficar também com os bancos públicos, no entanto, não foi para frente. Havia esse objetivo aí, mas não foi para frente. Tebet segue para o planejamento após os planos dela de chefiar a educação e o desenvolvimento social fracassarem. A senadora havia recebido o convite também para o Ministério do Meio Ambiente, mas recusou em favor de Marina Silva, deputada eleita e referência na área. Então, olha só,
Uma nota divulgada pelo Partido Social Democrata, presidido pelo senador Carlos Fávaro, em Mato Grosso, anunciou expulsão de Alan Diego Rodrigues dos Santos da agremiação nesta terça, dia 27, conforme divulgado pela reportagem do Gazeta Digital. Em ato de terrorismo, a possível ligação foi apontada por Jorge Washington Souza, de 54 anos, preso no sábado, dia 24, por tentar explodir uma bomba na área próxima ao aeroporto de Brasília. No comunicado emitido pela Legenda, o Diretório Estadual informa que os apontamentos que pesam contra o filiado são graves, entre aspas, e inaceitáveis, entre aspas. Além disso, a sigla condena atos antidemocráticos, a exemplo da empreitada terrorista. Gazeta Digital, rapaz, ó, tá bombando. E bombando no bom sentido, né? Porque eu estou falando de terrorista aqui e tal, de antiterrorismo, né, Lorenberg Alves, né? E o Fávaro foi lá, bem oportuno, em cima da cola, persona não grata aqui, esteja convidado a se retirar, né? Acho que ele fez certo também, né? Aliás, eu tenho aqui minha opinião, rapaz, esse negócio aí, e acho, inclusive, que é um papel da Câmara e do Congresso, revisar, não é, essa lei antiterrorismo que existe, que foi aprovada em 2016. Essa lei foi aprovada e por conta da Olimpíada da ocasião. Tentaram, de lá para cá, nesses últimos 6 anos, Emanuelzinho, já eu vou te acionar aqui, mas só para fazer esse registro, tentaram por várias vezes revisar, atualizando a lei, incluindo, por exemplo, aquilo que, na minha opinião, aí já é uma opinião muito pessoal, mas muitas pessoas, muitos parlamentares tentaram modificar, inserindo, por exemplo, atos de bloqueios de rodovias, queima de pneus, queimas de ônibus, não é? Ações do MST e afins, né? O pessoal que invade para matando criações, enfim, provocando caos. Só que isso, o próprio segmento da esquerda, o espectro da esquerda, não permitiu que isso avançasse, por conta de que, pois um segmento nosso e tal, mais ou menos isso, né? Porque aí ia tirar o teor social dos movimentos, né? Que eu acho plausível, o teor social, se ele for de fato visar a reforma agrária, mas se tiver, Lorenberg, se tiver violência, aí eu já fico chateado, já não... Então, por isso que eu penso, já é a opinião minha, né? Que essa lei antiterrorismo aí, ela precisava ser, alguém ter coragem de revisá-la, né? Mas aí teria que cortar a própria carne. Eu queria que você desse uma pincelada nessa questão do Fávaro e sobre essa questão que estamos falando aqui do antiterrorismo. Paulo, muito rapidamente, amigo telespectador, veja, o queimar carros em Brasília, agora recentemente, ônibus, tentativa de invadir a Polícia Federal, tudo isso aconteceu. Mas se nós olharmos muitíssimo bem o que é terrorismo, no ponto de vista jurídico, pode não ser enquadrado no ponto de vista terrorista, do terrorismo. Embora uma das ações do terrorismo é exatamente ameaçar bomba em aeroporto. Mas, nesse caso, há uma divisão do ponto de vista jurídico nesse aspecto. Do ponto de vista sociológico, não. Do ponto de vista sociológico, está muito claramente terrorismo. Mas como enquadrar essas pessoas? Não enquadra na lei antiterrorismo. Muda a lei. Não, então, não. Enquadra exatamente no artigo 359-L, violência contra o Estado democrático. É aí que enquadra essas pessoas. É por isso que elas vão presas. Está lá no artigo 359-L, que, aliás, é a lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada o ano passado pelo presidente Bolsonaro, a Lei 14.197, que esses artigos foram parar no Código Penal. Percebe, Paulo? A violência contra o Estado democrático está muito claro
no artigo 359L, depois pula para o 359M, depois para o 359N, prisão de 4 a 12 anos. Não, tudo bem. De prisão. Isso aí eu concordo. Aí, mas pode continuar. tá, aí tem um outro detalhe, amigos, já saindo da questão da pessoa envolvida nesses casos e que pertence ao PSD. O Fávaro está correto, o senador Fávaro está correto, tem que punir mesmo, porém tem que respeitar o estatuto do partido. O estatuto do partido, aliás, neste particular, todos os estatutos são idênticos, são semelhantes. Preciso levar para a comissão dentro do partido, a comissão vai analisar, vai investigar, ele tem 10 dias, 5 dias, melhor dizendo, para se defender, e aí, depois desse caso, ele seja expulso. E tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, né? Inclusive nos estatutos partidários. Ô Emanuelzinho, qual que é a sua opinião sobre essa situação que estamos colocando em tela aqui, não é? Desde essa punição determinada pelo Fávaro, presidente do PSD, e fazendo uma análise também desse caso que aconteceu no sábado aí, lá envolvendo o George Washington, aquele lá do Pará. Eu acho que o professor Lorenberg foi muito preciso. Em relação às medidas, claramente estão tentando afetar o Estado Democrático de Direito, a transição de um governo eleito democraticamente, gostando ou não, 2026, depois vai estar lá para avaliar se esse governo merece continuar ou não merece continuar. E também o devido processo legal dentro da Comissão de Ética dos Partidos para garantir se o filiado tenha cometido os excessos ou desrespeitado o estatuto de alguma forma para que possa ser expulso. Então, acho que uma medida antidemocrática não justifica uma outra medida antidemocrática. Em relação a esse contexto geral, estamos passando todos os limites. É difícil ver na história do Brasil recente, de 88 para cá, atos dessa natureza, tentando impedir a posse de presidente, quase numa... Sabe o que eu tenho enxergado, Paulo e professor Lorenberg? Essas pessoas estão tão convictas do posicionamento espectro político dela, inclusive de uma forma transcendental, elas estão acreditando, de certa forma, de que é uma missão divina não deixar o presidente tomar posse, ou é uma luta do bem contra o mal, verdadeiramente, dentro do espectro ontológico mesmo da coisa, e estão partindo até para assassinato. Você não pode dizer que todas as pessoas são loucas, são pessoas que estão cometendo muitas vezes excessos porque estão acreditando em barbaridades que muitas vezes em vários países na história isso já ocorreu. Na democracia, nas democracias liberais modernas, isso não é, especialmente no Ocidente, isso não é tão comum e tão recente. Então, acho que se não cortar pela raiz, não coibir de forma dura, claro que respeitando o devido processo legal, mas não coibir de forma dura, se não punir, nós vamos passar por um ciclo muito perigoso na história do nosso país enquanto democracia, enquanto nação. Lorenberg, por favor. Deputado, tem um trecho aqui da sua fala na sessão do dia 6 de 11 de 2019, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Eu tirei um trecho, eu vou ler esse trecho. Entre aspas, conseguimos, junto ao Ministério da Agricultura, um projeto da primeira parcela de convênio da construção de um galpão do produtor. Sabemos que a Baixada Cuiabana, muitas famílias vivem da agricultura familiar e precisam de um lugar para apresentar a sua mercadoria e garantir o sustento de sua família. Fecham aspas. Aliás, naquela oportunidade, num outro trecho dessa mesma fala, o senhor fala da liberação de R$1 milhão. Certo. Para qual município isso é? Não. Para a Baixada Cuiabana, para a região, para formar um galpão do produtor. Esse galpão do produtor, professor Lorenberg, se eu não me engano, foi para Poconé, em 2019, que eu tinha conseguido alguns recursos para agricultura familiar e priorizei o município de Poconé, que tem uma produção considerável. E, à época, eu estava distribuindo em várias regiões do estado. Mandei, na época, para Poconé, até importante, a população de Poconé que está nos assistindo, recursos para a revitalização da Praça Coab Nova, recursos para a revitalização da escola
do chumbo e mandamos esse recurso para o galpão do produtor, que toda sexta tem os feirantes lá, eles não têm um espaço adequado, com a dignidade, para que eles possam vender o seu produto e fomentar a economia local, ter a sua renda, oferecer produto para a mesa das famílias. A agricultura familiar, especialmente na Baixada Cuiabana, é muito forte. A gente precisa, especialmente se a gente tiver um ministro da Agricultura, se confirmar o senador Carlos Fávaro enquanto ministro da Agricultura do Brasil, nós teremos uma grande parcela de investimentos focada para essa região, que não tem desenvolvimento em termos de indústria, está num período de retrocesso. A gente vê, por exemplo, o município de Várzea Grande em relação à produtividade industrial, mas a gente tem uma visão, não temos a possibilidade do agronegócio também, mas tem a possibilidade da agricultura de subsistência, da agricultura familiar. Então, esses galpões possibilitam essas famílias que eles tenham a oportunidade de comercializar o seu produto. Infelizmente, no município de Poconé especificamente, e aqui vai a minha crítica pública ao prefeito Atamaral, o recurso foi enviado em 2019, nem a Praça da Coab Nova, nem a Escola do Chumbo, e nem do Distrito do Chumbo, e nem o galpão do produtor foram executadas. E o problema é que nós tivemos inflação, o preço sobe, daqui a pouco o prefeito está perdendo recurso. Então já estou alertando a população de Poconé, aos vereadores de Poconé em geral, aproveitando a fala do professor Lorenberg, os recursos que caíram na conta foram 1 milhão ou mais de 1 milhão de reais para o município de Poconé, que já quase 3, 4 anos depois não foram executados. Quem está perdendo com isso é a população poconeana. Quem que fiscaliza isso aí? A prefeito? É a Os Câmara? vereadores, a Câmara de Vereadores. Alô, vereadores de Poconé. E assim como o Emanuelzinho, outros tantos podem estar enviando emendas para o município. Você vê quantos anos já não se passaram, quanto tempo já não se passou. E o recurso já caiu na conta já. E sabe qual que foi o problema lá, especificamente? Político. O meu grupo político é um grupo que os militantes de lá, os vereadores à época, eram oposição ao prefeito. O prefeito não quis executar os recursos para que não tivessem louros políticos, dividendos políticos, poderia assim dizer. Quem perde com isso é a população de Poconé, mas ainda há tempo, a possibilidade, se precisar complementar, não, porque o recurso subiu de 1 milhão, a gente complementa, não tem problema. É importante a gente atender a população e deixar essa politicagem de lado. Quem que é prefeito lá? É o Tatamaral. Tatá. Poxa, vamos, né? Esquece os louros. Esquece os louros, os morenos, esquece tudo, mas vamos colocar o dinheiro para funcionar. Vamos colocar o dinheiro aí, porque as pessoas precisam, não vão falar mal mas esse Manuelzinho vem aqui só para pedir voto e não manda nada para cá. O cara mandou dinheiro para lá, mas aí o prefeito sentou em cima e falou, pá, peraí. Mais uma observação, tanto é que depois eu fui mandar um recurso para custear o hospital, que eles têm um hospital lá da cidade, eu tive que mandar o recurso combinado publicamente que seria enviado o recurso para o hospital, porque se perdeu a confiança e a credibilidade que iria executar os projetos porque vinham da minha parte. Aí, e tinha que acabar com essa picuinha aí, porque é no mesmo grupo. Cara, é povo. Olha só, intervalo comercial mais uma vez, segundo me disseram aqui no ponto, e a gente volta já, num instante só. Legal, já estamos de volta, você viu? Não falei que era rapidinho? Foi rapidinho. A gente está de volta aqui hoje entrevistando aqui o deputado MDBista Emanuelzinho. Queria mandar um abraço aqui, mandou aqui um zap aqui, a Elisa lá do Dom Aquino, lá não perde, segundo ela, né? Não mente pra mim, viu Elisa? Não perde nenhum, né? O programa Opinião, gosta muito, acompanha e tudo mais. Ela e o filho dela, Gabriel, de 14 anos, que ontem fez aniversário, inclusive. Obrigadão, viu? Parabéns ao Gabriel. Ao Gabriel. O Paulo Reis também mandou aqui uma fotinha aqui, mandou uma fotinha aqui da TV, tirou da TV, né? Mandou aqui, está assistindo também. O Paulo Reis que vai estar conosco aqui amanhã. Quem que é o Paulo Reis, Paulo Coelho? Ele é o diretor da empresa Cuiabana de Saúde Pública, que está no olho do furacão, muita polêmica. Eu fiz questão de convidá-lo porque, rapaz, nada melhor, como eu falo sempre, de ouvir a informação diretamente da fonte. Então, a gente sabe que existem cobranças e tudo mais, vamos ouvir o cara, ver o que ele tem para dizer, não é? Eu sei que tem muito o que dizer, eu vi uma nota hoje da prefeitura sobre toda essa questão de intervenção, de falta de medicamento, falta de pirona, falta não sei o quê. A prefeitura de imediato, né, a Secretaria de Saúde, eu não sei se foi a empresa Cuiabana que emitiu a nota, dizendo o seguinte, não, que isso não é bem assim, que não é nada disso, enfim. E aí o Paulo Rocha vem aqui amanhã, né, Paulo? Eu liguei para ele de pronto, né? Importante. Ele aceitou
E então amanhã a gente vai elogiar. Então fique bem atento que amanhã vem resposta diretamente da fonte sobre, aliás, a empresa cuiabana que gerencia lá o HMC. Por falar nisso, eu queria uma opinião sua. Minha? É sua? Eu ia falar, Emanuelzinho. Emanuelzinho, quer a opinião sua? Sim. Sobre essa celeuma que se criou aí da possível intervenção que o Ministério Público tem batido muito duro aí, se você acredita nisso. E eu sei que é seu pai, você é muito suspeito para falar, mas eu sei que acima de tudo você é um homem público também que tem que, e não vai deixar se levar por isso. Se posicione a respeito disso que está acontecendo, já que aqui em Cuiabá você teve muitos votos. Ok. Primeiro ponto, picaretagem do governador Mauro Mendes. Segundo ponto, fraqueza do Procurador-Geral de Justiça, Zé Antônio Borges, que se porta, o deputado José Medeiros, com quem eu tenho inúmeras discordâncias, mas também já manifestou sobre isso, se porta como funcionário do governador Mauro Mendes. Por que eu digo picaretagem? Porque é o seguinte, a gestão está perfeita da saúde da capital? Não está. Houve avanço? Muitos. UPA que foi construído, UPA que foi entregue, o HMC, abre um parênteses aqui, o prefeito Mauro Mendes, à época, prometeu a entrega de um novo HMC, de um novo pronto-socorro, não entregou, como não deixou o dinheiro em caixa para entregar o novo Hospital Municipal de Cuiabá. Nós temos que agradecer imensamente ao o presidente Temer, à época ao ministro Blairo Maggi, ao senador Wellington Fagundes, que junto ao programa Chave de Ouro, já na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, conseguiram trazer 100 milhões de reais, que possibilitou ao prefeito entregar esse hospital em Cuiabá. Na época do prefeito Mauro Mendes, faltavam medicamentos, teve reportagem do Bom Dia Brasil mostrando o pronto-socorro caindo aos pedaços, mostrando as pessoas na fila do pronto-socorro. Eu não vi o prefeito Mauro Mendes, à época, pedir intervenção no município de Cuiabá. Agora, houveram muitos avanços, tem dificuldades, inclusive eu defendo uma série de medidas que eu já estou buscando com o prefeito Emanuel Pinheiro como sugestão, que como há, por exemplo, em Belo Horizonte, de empresas privadas que podem gerenciar os medicamentos para que não haja defasagem e para que haja a destinação na ponta desses medicamentos, para que não haja esse terrorismo que o governo do estado faz visando 2024 e que o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, se porta como um funcionário do governador Mauro Mendes, enfraquecendo o papel do Ministério Público enquanto instituição, mostrando uma subserviência inacreditável, sem precedentes na história de Mato Grosso. Se a gente for observar, e me desculpe ser duro, mas é importante às vezes dizer aqui, porque o governador Mauro Mendes hoje divulgou, na pessoa da primeira-dama Virgínia Mendes, que fala que com todo respeito está falando em relação às ações dela. Se ela falou, eu tenho também o direito de retrucar, postando que era um descaso da saúde de Cuiabá, porque hoje um conselho de farmacêuticos avaliou que tinham não sei quantos remédios vencidos. 4 milhões e pouco de Você sabe de onde são esses remédios vencidos? Realmente, de um erro que houve da parte da gestão municipal de Cuiabá, mas em 2021, e que não pode ser descartado, porque não funciona a gestão pública assim. O remédio venceu, joga no lixo. Tem que ter um protocolo, procedimento, registro. Tem uma política de descarte. A política de descarte não foi descartado por proibição do Tribunal de Contas do Estado e por causa do Ministério Público do Estado, do próprio Zé Antônio Borges, porque havia uma investigação em curso. Aí põe essas mesmas pessoas lá agora para dizer que há um descaso da saúde pública de Cuiabá. Estão requentando fatos, porque o governador Mauro Mendes quer assumir a gestão de Cuiabá para fazer as coisas que ele vem fazendo. Dou um exemplo. O BRT, daqui em frente vai ser um dossiê. Mais à frente nós vamos entregar um dossiê para a imprensa em geral. O BRT tem empresa ligada ao governador Mauro Mendes e familiares do governador Mauro Mendes que venceram essa licitação, que estão disputando e venceram, já venceram a licitação. A concessão do trecho da BR-163 que vai para o governo do estado, mesma situação. É uma política que é um modus operandi que os cientistas políticos chamam de captura do estado, ou seja, você utiliza empresas externas que têm relação de sociedade com pessoas próximas ao gestor, para que possam fazer com que aquela atividade privada tenha participação com o Estado e esses lucros depois sejam divididos. Você está perguntando, Manuelzinho, você acha que está acontecendo? Eu tenho convicção. Nós estamos aos poucos juntando os elementos de prova para mostrar que isso está acontecendo. E a mesma situação em relação à saúde de Cuiabá. O governador Mauro Mendes sempre se mostrou um desafio do prefeito Emanuel Pinheiro, os dois têm uma briga que não vou dizer que um está certo ou está errado, não cabe a mim decidir sobre isso. Desnecessária briga, do lado do outro. Desnecessária briga.
mas que entra nesse aspecto político. Não tem nada a ver com caráter técnico. Tem dificuldades com o Cuiabá, tem muitas. Já anunciei que estou trazendo aqui via emenda de bancário, consegui articular junto ao governo federal 25 e já consegui agora mais 29 bilhões de reais para a compra de medicamentos, mas a politicagem do governador Mauro Mendes junto a Zé Antônio Borges é sem precedentes na história de Mato Grosso e a história futura política do nosso estado vai mostrar o que é que está acontecendo. Você falou picaretagem do governador nesse sentido, então? Nesse sentido de armar. Ele começa a fazer um terrorismo. Observe, ele começa a fazer um terrorismo e anunciar pontualmente nas entrevistas que ele dá que estão pedindo a ele que faça uma intervenção. Estão quem? Estão quem? Aí depois ele divulgou que havia uma carta dos deputados da Assembleia Legislativa pedindo a intervenção na saúde de Cuiabá. Não divulgou os nomes, que tinham 14 nomes, não divulgou os nomes. Eu vi o Paulo Araújo se manifestar a respeito. Sim, mas cadê os 14 nomes? Faltam 13, né? Faltam 13, depois apareceu um ou outro, mas então é uma artimanha que é sem comentários para um governador de estado. Lorenberg, antes de chamar você aqui, bicho, eu vou só abrir espaço para o telespectador aqui, que a Caroline está me perturbando. E a Caroline está grávida, então a gente não pode contrariar a mulher grávida, né? A Tersol, a gente coloca Tersol, né? Então, boa noite. Eu gostaria de saber se o deputado, se puder pôr na tela aí, o deputado irá cumprir o compromisso firmado junto aos moradores do São Gonçalo 3, da destinação de 2 milhões de reais a 2 milhões e meio para as obras de pavimentação asfáltica, Emanuelzinho, para a comunidade. Se sim, qual a data prevista para o início, para a conclusão também? Wesley Alves. Wesley é o presidente, é um grande presidente, jovem presidente de bairro lá do São Gonçalo 3, que é um bairro que há muito tempo sofre com falta de pavimentação asfáltica, que sofria também com problema de drenagem, sempre que chovia, alagava as casas, e ainda há um problema nesse sentido que vai ser resolvido quando houver a completude da pavimentação. Os 2 milhões já calculei até recentemente com o secretário de obras, José Roberto Stoppo, que não vão ser suficiente, porque o preço dos produtos estão subindo. Para que a gente faça a drenagem, vai de 2 milhões e meio a 3 milhões, que já vão ser indicados nas emendas de fevereiro, que é para a gente ter indicado agora, mudou para fevereiro, para o município de Cuiabá, para que haja, nesse ano de 2023, claro, respeitado o período das licitações, do processo burocrático necessário, a gente possa pavimentar esse bairro tão antigo, que há muito tempo espera por asfalto, por drenagem, para que possa viver com dignidade, ter sua casa valorizada e que tenha uma vida mais digna com seus filhos. Então pode contar 2023, agora no comecinho do ano estarei aí para discutir isso pessoalmente, dar as informações juntamente com vocês. Cobre, rapaz, cobre. Não faz que nem o pessoal lá de Poconé, não. Deixa solto. Vai no gogó do prefeito, se for o caso, no bom sentido também, viu? Eu tenho que falar aqui que hoje em dia o mimimi está muito grande. Olha, boa noite, parabéns aí ao jovem querido e atuante deputado Emanuelzinho. Quem eu falei agora há pouco aqui, né? O Paulo Roy está mandando aqui um abraço para você, Emanuelzinho. Está mandando um abraço para você. Boa noite aqui ao professor Vitamina. Eu gostaria de parabenizar o deputado Emanuelzinho pelas emendas que tem disponibilizado para Várzea Grande, rapaz. Saúde, asfalto e outros. Obrigado. Obrigado, Vitamina. Pode contar com o nosso trabalho. Nós temos a previsão, junto com o prefeito Calito, pavimentação ali do Gonçalo Botelho, de outras regiões onde a gente conseguiu destinar recursos. Lá para o bairro da Manga vai ter revitalização de uma escola, entre outras atividades que nós estamos realizando no município de Várzea Grande. Enquanto a Caroline atualiza aqui, eu vou, antes de passar para o Lorenberg também, lhe perguntar. Você esteve aqui já algumas vezes e falava da Casa da Mulher Brasileira. Emanuelzinho, você vai sair esse negócio do papel ou não vai? Quando que nós vamos ter essa Casa da Mulher Brasileira? Parece que tem até local já, mas não tem... É aqui perto. A edificação propriamente, não é? Vai ter, já teve recurso. Burocracia na relação entre o Ministério da Mulher, Caixa Econômica e o município de Cuiabá. Foi até por isso que o governo federal instituiu, e que se houvesse a possibilidade já teria feito, vou fazer nas obras futuras, a chamada emenda especial. O que é esse recurso especial? Ao invés do prefeito depender desse recurso liberado por Caixa Econômica, via medição e toda aquela burocracia, o prefeito cria uma conta específica para receber aquele valor específico, aquele recurso específico, ele pode fazer qualquer investimento que ele queira na cidade. Isso acelera demais o trâmite, a gente consegue reduzir o prazo de execução das obras que vem carimbado com recurso federal em cerca de 50%, então tem uma expectativa muito grande que até o final da administração do prefeito Emanuel Pinheiro, quem sabe até esse ano, mas como depende do governo federal, vou colocar até o final de 2024, a gente vai ter sem dúvida alguma entregue essa Casa da Mulher Brasileira funcionando e capacitada.
Professor Lorenberg. Não tem mais nenhum telespectador? Até a Caroline está... A preferência é do telespectador. Não, eu sei, a Caroline está atualizando lá. Enquanto ela atualiza lá, você vai fazendo as suas perguntas aí, porque... Então vamos aqui. Deputado, rapidamente, o senhor obteve este ano 74.720 votos. E aí eu vou fazer três perguntas, vou juntar as três. Certo. A primeira delas, a votação obtida em 2018 eram 76.781 votos. Portanto, caiu 2.061 votos. Aqui o senhor atribui esta queda da votação de 2018 para 2022. A segunda questão, o segundo lugar em Cuiabá, porque o senhor teve 25.941 votos em Cuiabá, né? A segunda votação aqui, a quantidade de votos, já foi a votação esperada ou não foi esperada? Cuiabá. Em Cuiabá. A votação abaixo do que o senhor esperava. E a terceira questão, a votação em Várzea Grande. O senhor foi candidato a prefeito, perdeu lá em Várzea Grande, 2020. Mas obteve, neste ano, 10.328 votos em Várzea Grande. O senhor achou essa votação expressiva? Já o número suficiente ou está aquém do que o senhor esperava? Alguma coisa saiu fora do tom. Alguma coisa esteve fora da ordem. Sempre que a gente calcula a previsibilidade de votação, tinha a oportunidade de disputar 3 eleições, a gente calcula aquilo que pode nos surpreender, a média que a gente espera ter e aquele mínimo que a gente precisa para se eleger. A gente saiu ali na média que a gente precisava ter, mostrando uma consolidação dos votos que a gente teve. Tendo em vista que nessa eleição, como na de 2018, nessa eu acho que até no livro legislativo mais forte ainda, houve um efeito de apoio ao presidente Bolsonaro, daqueles deputados que estavam grudados ao presidente Bolsonaro, que tiveram uma votação expressiva muito forte. Isso não é nenhum demérito, é política, é escolha de lados, é natural. Acontece que nessas duas eleições, uma em que elegeu o presidente Bolsonaro e outra que elegeu o presidente Lula, eu consegui manter uma média de votos ali que pode ser considerados do deputado Emanuel Pinheiro Neto, do deputado Emanuelzinho, que está nessa faixa. Na outra eu tive 76.781, nessa foi 74 e alguma coisa. Então isso mostra uma consolidação de votos meu. Gostaria de ter mais? Claro, gostaria. Quanto mais votos, melhor. Mas a gente viu que teve uma votação muito expressiva da deputada Rosa Neide, outros deputados que tiveram uma votação muito expressiva na outra caíram nessa, então houve uma gangorra muito grande. Então eu consegui me manter ali numa forma muito sólida e estou muito contente. Eu tive a oportunidade de dizer isso em vários outros lugares e muito satisfeito, muito feliz pela oportunidade de, aos 27 anos de idade, representar Mato Grosso pela segunda vez no Congresso Nacional, buscando fazer o meu melhor, buscando entregar aquilo que me comprometi com o povo mato-grossense. Legal. Olha só, eu não são perguntas aqui no meu, olha só, no meu zap mesmo, eu estou recebendo aqui, as pessoas estão falando assim, manda um alô pra gente aqui, que estão acompanhando. A audiência bombando. Olha só, a Edmara, lá do bairro Planalto, né, e junto com o João Bosco, que é o esposo dela, estão acompanhando. O Gilson Ferreira, ele é do... entendi. Ele é lá do Jardim Imperial, de Várzea Grande, está acompanhando também. E também do Asa Bela, em Várzea Grande, quem está acompanhando aqui é a dona Geralda, que mandou aqui um zap para mim aqui. Eu conheci a dona Geralda um dia, num evento que teve por lá. Obrigadão, viu, pelo carinho da senhora e de vocês todos aí que estão acompanhando. Tem muita gente que está participando aqui, a gente não vai conseguir falar com todo mundo. Aí, Manuelzinho, vou encerrar o programa, porque mandaram eu encerrar já aqui. Uma opinião sua, eu vou dar a minha opinião e em cima da minha opinião você dá a sua. O que o caríssimo ministro diamantinense Gilmar Mendes fez ao tirar lá daquela peça homogênea a questão do Bolsa Família, falando do teto, né, do gasto. Sim. Eu acho que foi além de ser inconstitucional do ponto de vista da invasão, de não respeitar o artigo 2º da Constituição, ele deixou, mais uma vez, o parlamento, especialmente a Câmara, desmoralizada, porque invadiu e falou, não, isso aqui eu faço e pronto, tirando a prerrogativa parlamentar. Mas eu queria que fizesse um comentário aí meio breve, de 1 minuto e meio, 2 minutos, para a gente fechar o programa. Um ponto de vista seu sobre isso. Em relação a essa decisão, eu me lembro que eu fiz uma leitura, mas não me lembro exatamente qual foi o teor da decisão, se foi crítica à forma como ela foi, a forma como esse crédito tinha sido
tinha sido instituído, se foi crédito suplementar, crédito extraordinário, não lembro bem o que o ministro Gilmar Mendes contestou, mas eu me lembro que a minha impressão no momento é que, ao ler a decisão, isso se mostrou razoável. Então, eu não conseguiria aqui, de imediato, dizer com propriedade, tendo em vista as fundamentações jurídicas do ministro. Mas é fato notório que há uma tensão entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo do Congresso Nacional. E vai caber aos parlamentares dessa próxima legislatura a gente estabelecer, apaziguar os ânimos e distribuir as competências. Emanuelzinho, feliz 2023 para você, como deputado, como pessoa, para sua família inteira, que eu aprecio muito, tenho respeito muito grande pelo seu pai e pela sua mãe, o seu irmão não conheço ainda, mas que estejamos juntos em 23, com saúde e muito trabalho. Agradeço muito ao professor Lorenberg, agradeço Paulo, os companheiros que participaram, Bairro Planalto, Azabela, na Várzea Grande, Imperial, enfim, vários outros. Agradeço, conte com a minha luta, com o nosso trabalho. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Paulo Reis, da empresa Cuiabana de Saúde Pública, ao vivo às 7h30 da noite, aqui conosco, ao vivo, no programa Opinião. Zé Marcelo, um abraço, viu? Tudo de bom. Até lá, fica bem, fica com Deus também.